Domingão, Dia dos Pais, e a gente tem o prazer, a honra, a satisfação de anunciar este nosso convidado, com mais de 50 anos de serviços prestados à radiodifusão, fundador da Rádio Oeste Capital FM e também da Rádio Condá, vem de uma família radiofônica que tem história na radiodifusão, muitas histórias, inclusive ao longo da carreira, que a gente vai tentar contar em uma hora aqui, porque é muito pouco tempo para resumir 50 anos de rádio, das resenhas dos discos ouvidos em primeira mão, chegando das capitais, até as histórias que marcaram, as coberturas jornalísticas que marcaram nossa região, na bancada do Liquidificador deste domingo ensolarado Dia dos Pais. Eu começo dando boa tarde para ele, desejando um feliz Dia dos Pais para o Décio Bonner. Uma salva de palmas, produção! Salva de palmas! Bem-vindo! Bem-vindo, Décio! Bem-vindo, querido! Obrigado, Ronei. Eu quero desejar uma boa tarde a todos os ouvintes aqui do programa Liquidificador. Tem um programa aqui que iniciou no dia 4 de junho, o Roneizito, né? Lembra do Raulzito? O Roneizito, o Joelmir, isso, o Joel, isso aí, Joel. Né, que estão fazendo sucesso, porque tem conversado com o pessoal que tem participado. Esse dia encontrei o Rudy Batistello, que participou aqui também, contando a história de Chapecó. E é muito bonito esse resgate que você está trazendo aqui no programa, o Márcio Pazinha, olha, o Cleiton Vogel. Quando eu via ele, eu encontrei ele o dia que ele chegou aqui. Para te ter uma ideia, o Cleiton tinha 12 anos e ele vinha com os primos dele na rádio. Aos 13 anos ele foi registrado na Rádio Difusão de Condá Limitada, operador de som. O Cleiton Vogel, para te ter uma ideia. Eu quero desejar uma boa tarde a todos, né? Obrigado aí, né, pelo convite, né? E vou te dizer mais, Ronei, o Joel. É difícil de fazer eu falar. De participar. E a primeira vez que eu recebo o convite, estou participando de um programa aí de quase uma hora de duração de aqui. Entrevista. Para conversar de entrevista com vocês aqui, viu? A gente agradece demais, seu Décio. Para nós é uma honra tremenda ter o senhor aqui. O senhor é uma referência para nós. Além de ser, como todo mundo sabe, aí, pai do Diogo e da Grazi, que também está aqui hoje. Então eu queria dar as boas-vindas para ela, que é filha do seu Décio. E está aqui também com nós na bancada. Vai também participar e trazer as suas memórias, contribuir com esse papo. Bem-vinda, Grazi, ao programa Liquidificador. Muito obrigado pelo convite. Então hoje eu vim aqui mais para acompanhar, né, o pai, para também ouvir novamente algumas histórias e prestigiar esse programa maravilhoso que é o Liquidificador com vocês. Muito obrigado demais. Obrigado demais, Grazi. Eu coloquei no post ali que os pais dos nossos amigos, a gente considera um pouco o nosso pai também, a gente tem esse respeito. Então fica aqui toda a minha reverência, todo o meu respeito ao senhor e a toda a sua família que são pioneiros na radiodifusão aqui em Chapecó. Para começar, para quebrar o gelo, eu queria que o senhor contasse um pouquinho aonde que o senhor nasceu, seu Décio. O senhor é daqui de Santa Catarina, acho que o senhor, aonde que o senhor nasceu e aonde que o senhor estudou também, né? Qual que foi o seu colegial, o senhor cursou em qual escola? Eu nasci em Chapecó. O senhor é chapecoense da Gema? Isso aí. Nasci em Chapecó, 17 de dezembro de 1955, e estudei no Marista, no Bom Pastor, e depois iniciei a faculdade na UNO, aí parei, mas depois, com 20 anos de jornalismo, trabalhando na rádio, eu tenho o título de jornalista profissional, né, pelos anos de emissora de rádio, no caso, né? E você, conversando contigo antes, e antecipando, de repente, uma pergunta que você viria fazer, você perguntou de rádio, né? A primeira vez que o senhor lembra da primeira vez que o senhor entrou numa rádio? Acho que era essa a pergunta. Mas antes dessa pergunta, você perguntou se era da rádio. Sim. O meu pai, ele comprou a Rádio Chapecó em 1953 e assumiu ela em 1954. E eu nasci em 55, então eu, com 1 ano de idade, de pouco, o pai já tinha Rádio Chapecó. A primeira vez que entrei na rádio foi na Rádio Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Bradesco, até o Horto Passo, lá tem uma sorveteria embaixo, tem a escada que vai para cima ali. Ela ficou anos ali e depois, em 69, que ela acabou mudando de endereço. Mas a primeira rádio que eu lembro foi na Rádio Chapecó, quando era criança ainda, e lembro da Corpus Christi,
da rua. Sim, que eles fazem os tapetes e tal. Ali, né? Que ali a rádio transmitia direto ali da frente, fazia, montava, ajudava a montar tudo isso aí, né? Mas a gente, como criança, assim, eu, por exemplo, assim, do rádio, tu pergunta assim, daquela época, quando era lá a Rádio Chapecó, a primeira IFAP, por exemplo, o som, eu tinha 12 anos e já trabalhava, cuidava o som da música na IFAP em 67. Ah, o senhor foi o sonoplasta da primeira Mas na IFAP. época a rádio ainda era ali na Avenida Getúlio Vargas, isso aí. Que show, cara. Que legal, cara. E como que era, assim, a rádio naquela época, seu Décio? Eu acredito que era muito diferente do que da rádio que a gente tem hoje, principalmente na operação, né? Essa questão de pegar arquivos, fitas e ter que trazer e colocar. Como é que funcionava isso, assim? O rádio, ele em si, por exemplo, assim, desde do início, a gente vê assim, né, porque na época era só rádio. Você não tinha televisão. O rádio à noite, ele tinha uma audiência que a televisão depois tirou, mas assim, era 100%, o ouvinte estava ligado. Ou numa rádio, ou outra rádio, mas ouvia muito rádio. E aí você conversando assim da mudança, das alterações, nós, por exemplo, ter contado a história da Condá, por exemplo. Uhum. A Rádio Condá, a gente começou no primeiro ano dela, em 76, os textos comerciais eram tudo ao vivo, não tinha nada gravado. O Darvil Sérgio Brum, o Frei Darvil, como o Dr. Alfredo Lang chamava ele que idealizou a programação da Condá, era uma programação de música elitizada, texto não existia texto gravado, era só texto ao vivo. E isso foi em 76, um período de 77, aí, final dos anos 77, ele começou a rodar comerciais gravados em fita cassete. Aí, em 78, veio as casseteiras. Vocês conhecem casseteira? Tem no museu aqui da rádio, tem ali para ver o que era o trabalho de uma casseteira, de você montar um comercial de 30 segundos numa fita de rolo, que você tirava 30 segundos, programava na gravadora da cartucheira, e foi esse período aí de cartucheira. Depois veio o MD, o mini disc. Tinha o serviço de corta, tinha que cortar a fita e colar. Era colado. Tinha como é que é? Uma fita ali, uma fita durex? Fita durex. Era uma fita especial. Tu cortava uma fita de rolo, tirava ali que dava o tecido, emendava a fita e gravava o comercial. Então, para fazer um comercial, uma propaganda, uma coisa gravada, no caso, tinha que pegar um pedaço, achar o pedaço, cortar, emendar... E gravava. E regravava. E tem outra curiosidade também que eu ouvi um dia a Rose, nossa colega querida, comentando aqui, que inclusive te mandou uma mensagem, daqui a pouco a gente vai ouvir a Rose também pedindo, mas já que a gente entrou nesse assunto de como era a rádio antigamente, a gente comentava que a rádio antigamente fazia muito anúncio, por exemplo, a pessoa está internada no hospital regional, você lembra disso? Sim, tinha um anúncio do hospital regional dentro da programação da rádio. Da época do Hospital Santo Antônio, depois do regional, e na época tinha nós tínhamos horários de aviso a meia hora, então o pessoal utilizava muito para avisando a família que tinha nascido a criança, do filho, os parentes, os amigos, tudo, né? Na época, o rádio... Assim, era mais fácil que o telefone, no caso. A atividade pública era... Hoje, você tem um anúncio, tu manda para a rádio, mas tu colocou no meio social, já a coisa vai... Sim. Existem outras formas, né? E até a nota de falecimento também era muito famosa. Sim, isso sim. Programa policial tinha muita audiência também, que o pessoal explorava muito, né, nos horários próximos esse programa pela audiência na região, porque tudo dependia do rádio, né? Quais os programas que o senhor lembra, assim, de sucesso daquela época do seu começo, assim, na rádio? Esses programas policiais que hoje já não tem mais. O senhor lembra de algum que fez sucesso, assim? Aqui na Condá, sim, nós tínhamos o painel de controle. Painel de controle era o nome? Era das 8 às 10 horas. Isso foi de 76, esse programa, até 84. Ele era das 8 às 10 da manhã. Aí nós tínhamos o Vídeo Toraldi, que era repórter. Ele saía, fazia 5
locais da polícia, posto de saúde, hospital, dando informação todo dia. Depois nós tivemos aí, porque nós assim, a Condá, ela teve uma programação elitizada até março de 78. E a gente viu que tinha que abrir. Abrir porque nós não rodávamos música brega até aquela época. O que tocava, assim, essa música elitizada seria o que? Era era uma coisa... Maria Bethânia, Chico Buarque, MPB forte ali, né? Música internacional. Aí, depois de 78, ele largou a programação Grande Prêmio. Daí teve o programa Sua Carta Chegou, que foi líder de audiência no período da tarde na Condá. Tivemos também o programa Páginas Amarelas do Crime, que foi apresentado aí muitos anos pelo Claudério Augusto, também apresentado pelo Almeida, pelo Marcos Bock também fez a sua participação. Então a gente teve assim programas assim que realmente marcaram bastante, né? Foram assim aí o Lang, durante uns 20 anos, ele tinha a oração da Ave Maria, na verdade era meditação. Eu sempre lembro, e os antigos lembram, que começava assim, nossa meditação de hoje está embasada no versículo, essas palavravas do Alfredo Lang, às 6 horas da tarde, mas isso foi 20 anos. 6 horas da tarde era todos os dias. Ele que gravava, ele que apresentava, né? Então, essa coisa que marcou. À noite, nós tínhamos um programa A Noite é Nossa, com o J. Vargas, quando ele chegou, um programa de muito sucesso. Você não faz ideia, tocava tudo que é tipo de música, informação. E na época, o Vargas, naquela época, o cara tinha um vozeirão. Hoje ele mora no Me Toque, ali no Rio Grande do Sul. Uhum. Mas fez muito sucesso, esse programa marcou muito uma geração lá dos anos 70, 80, né? Que depois, devagarinho, a coisa foi mudando, foi ficando tudo mais fácil para hoje, né? Então, só para esclarecer, assim, só para o pessoal também pegar, existiu então um momento que foi um divisor de águas ali na Condá, foi. Que vocês decidiram. Que tinha que ser mais popular, que tinha que atender mais ao público do que propriamente essa coisa elitizada e que tocava música mais rebuscada. E aí nesse caso, vocês adotaram o brega. Da água pro vinho. E daí começaram a tocar essa coisa mais do brega. Tudo junto, misturado daí. Uhum. E olha que naquelas épocas dos anos 70, 80, até os anos 90, as músicas marcavam época, as de novela fazia, até hoje tu escuta música antiga, foi música de novela. Hoje está na roda da música na novela, uma que outra pega, mas na época pegava, o vinil todo pegava. Saiu o vinil internacional, o nacional, todo ele era bom. Você aproveitava 100% do vinil, né? Eu que acompanho um pouco a carreira do Roney, e eu vejo a bela seleção que você tem quando você se apresenta, aí eu fico pensando, como é que o cara toca tanta música aqui quando está lá no rádio, ele tem que tocar o sertanejo? não vou gravar. É me derrubado, Ô, Décio, deixa eu falar aqui, já que isso que você não sabe o que ele ouve em casa, seu Décio. É verdade. É verdade. Bom, vem cá, deixa eu aproveitar o gancho aqui e trazer o nosso primeiro convidado, o nosso primeiro participante aqui do quadro parlatório para mandar uma mensagem para você, e é o nosso inenarrável, o nosso grandioso, o Grandfather. Eu devia estar usando aqui a trilha sonora do Poderoso Chefão no fundo para falar com ele, Alfredo Lang, que te mandou uma mensagem aqui, gentilmente, seu Dr. Alfredo, com vocês no Liquidificador. Boa tarde, ouvintes desse tão divulgado programa Liquidificador. Nós tivemos a oportunidade nesta semana de homenagear, o nosso companheiro de trabalho, Décio Luiz Miller Bonner, que, seguindo o protocolo da Associação Catarinense de Imprensa, quem completou 50 ou mais anos de atividade no rádio ou no jornal ou em qualquer veículo de comunicação é homenageado. E nós achamos particularmente que essa homenagem foi merecida por esta vivência do Décio Bonner em mais de 50 anos na Rádio Fusão de Chapecó. Por isso o cumprimentamos e deixamos aqui uma mensagem, de felicitação, porque ter 50 e mais anos de atividade numa só ação é verdadeiramente
fruto da persistência e do interesse e da devoção na comunicação social. Big Boss. Big Boss. Grande seu Alfredo. Seu Décio, quando que o senhor conheceu o seu Alfredo? Porque vocês têm uma sociedade É isso que eu ia perguntar, hein? Estamos em conexão. Queria saber quando que foi que você conheceu o seu Alfredo e como é que é essa relação com ele até hoje, assim? Olha, o Alfredo Lang, eu lembro dele quando ele veio, estava divulgando em Chapecó e depois veio residir em Chapecó. Mas o Alfredo Lang, eu conheci ele porque em 1972, em 71 ali, o Lang, ele tinha o escritório de advocacia dele ali no prédio na rua Marechal Floriano Peixoto, onde funcionava a Rádio Chapecó, o escritório Marcon. Ele tinha o escritório de advocacia dele ali. Eu conheci o Alfredo Lang ali. Aí, em 72, meu pai faleceu no acidente de carro, e o Alfredo Lang fez seu inventário. E a gente, com essa proximidade, com essa amizade, com essa da família com ele ali, e sempre em contato com ele, que depois surgiu de fazer um grupo e participar para outra rádio de Chapecó. E a gente participou e no contrato social, em janeiro de 74, eu consto sócio do Alfredo Lang. O ano que vem vai completar 50 anos. Na minha, eu achei que era 73, mas foi em 74, 50 anos da Condá junto com o Alfredo Lang. Aí, em abril de 1976, a gente venceu a concessão em fevereiro de 76, final de fevereiro. Em abril, o Lang veio lá na rádio, eu estava na Rádio Chapecó, daí ele disse assim, em 1º de maio você vai começar a trabalhar comigo, na Condá. Daí, dia 1º de maio, era feriado, eu comecei a trabalhar na Condá, sabe como? Eu fui com o Dirceu Morandini, com o Poleto, nós fomos lá para São Paulo, eu fui de carona com ele no Opala SS 0 km, que era do seu Dirceu Morandini, comprar disco para a rádio, comprar 10 mil discos para a rádio. Visitei lá toda a gravadora, Polydor, Chantecler, direto RCA, na fonte, vocês foram nas gravadoras. Nas gravadoras, comprar os discos para a rádio. Vocês escolheram os discos? Sim, daí eu que escolhi os discos. E veio, daí, assim, começou aí minha história. Eu comecei, então, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Uhum. Não foi viagem, mas viagem a trabalho. Que eu fui para adquirir os discos para a rádio. Aí, quando eu retornei, daí eu e o Jorge Matos, a gente ficou montando a rádio, tudo, para no dia 9 de julho a rádio entrar no ar. Quer saber a história como entrou no ar a rádio? Com certeza. Aí, nós, naquela expectativa do Dentel de liberar autorização para a rádio entrar no ar, estava tudo pronto já. O doutor Alfredo Lang viajou a Porto Alegre, no Dentel, e no dia 9 de julho, eu fiquei com o pessoal na rádio lá até às 6h30 da tarde. Eu estava lá, todo mundo foi embora. Uns moravam numa pensão ali do lado da Belponto hoje, né? E o pessoal foi para casa, aí o Lang me liga. Décio, estou chegando de Porto Alegre, com autorização, dá para colocar a rádio no ar hoje. Cadê o pessoal? Está em casa. Fui lá, avisei todos eles, voltamos, colocamos a rádio no ar. E sabe como é que a rádio entrou no ar? Às 8 horas da noite, transmitindo o lançamento dos Jogos Abertos de 1976 lá do CRC. Olha, iniciamos legal, a abertura da Condá com a transmissão do lançamento dos Jogos Abertos de 76 direto do CRC, no dia 9 de julho. Depois, dia 10 de julho, começamos com essa programação, que era programação top, de primeira linha, só texto, o locutor, eu tinha que ler todos os textos, não tinha lá gravado, só no gogó. Gastava o gogó. E pra tu ver, né, até hoje a Condá continua com essa veia esportiva, veia esportiva, ela né? Tem muito forte isso muitos nela. caras passaram pela Condá, né? Muitos caras históricos aí no esporte, tanto na narração quanto no repórter de campo, né? Sempre verdade. teve uns melhores aí. Sim. Não, e depois assim, a rádio, a Condá, em 1900 e... Para você ter uma ideia, 1977, agosto de 1977, o Lang idealizou o jornal Correio do Sul. Então daí, o Dr. Alfredo Lang, eu, na época tinha o Marcos Bidinho,
o Claudério, o Araldi, uma turma ali, a gente tinha o jornal Correio do Sul. Esse jornal, ele foi até março de 78, porque na época nós tínhamos assim uma linha, o rádio, censura era até um limite, e depois o jornal mais aberto. O jornal você conseguia ir mais longe. E cada edição tinha uma surpresa, né? Toda semana tinha uma surpresa, porque saiu uma matéria que é polêmica e assim. Mas você perguntou sobre coberturas, né? Isso. Então, pelo jornal, assim, também deu para acompanhar muito uma queda de um avião que lá em Cidade de Maravilha. Em Maravilha. E eu e o Darvi, o Sérgio Brum, quando o avião caiu, final de tarde, de noite ali. Era um avião de pequeno porte? Pequeno porte. Pequeno porte, eu não me lembro agora quantos passageiros Mas tinha passageiros, tudo. Tinha. Aí nós fomos para Maravilha de noite, aí você vê aquela situação onde estavam os corpos ainda, assim, toda aquela movimentação, bombeiro, isso lá em 1977. Aí a gente foi para o hotel, acho que era meia-noite, 1h, das 6 horas da manhã estava lá. Para vocês terem uma ideia, todas as fotos tiradas que eu e o Dervil, a gente tirou lá, foi cedida para o jornal 0 Hora, Folha da Manhã, Folha da Tarde, Correio do Povo, Jornal de São Paulo, que a gente foi os primeiros que chegou lá no acidente, né? Então são coisas assim porque a gente foi lá fazer a cobertura daí para a rádio e já aproveitamos para fazer as fotos e matéria para o jornal, né? Tem um caso também de um outro acidente aéreo, não sei se o senhor se recorda, que foi com os médicos, acho que estavam vindo para cá para fazer de retirar órgãos de alguém. Isso eu lembro assim, ó, eu não cheguei lá, mas eu lembro assim, ó, era 10 horas da noite, tinha avião sobrevoando, estava um temporal feio, tempo feio, e daí o avião, infelizmente, veio a cair próximo ao aeroporto ali, né? Onde que veio falecer todos ocupando aquele avião ali, né? São coisas assim que marcaram bastante. Eu né? acho que as coberturas jornalísticas, né? A rádio ela tem esse papel antes mesmo de qualquer outra mídia local, de fazer esses tipos de cobertura. Então uma coisa que também me marcou bastante quando eu assisti o documentário sobre a história do Goiôem, que também, né? Quando teve a enchente que o senhor falou, que ano que foi a enchente, aquela grande, a última grande que teve? Não, a última grande que teve aqui em Chapecó, que eu lembro, foi em 1983. Que não sei se foi essa ou foi de antes, mas era aonde o pessoal da cidade acabava sabendo do que estava acontecendo lá, porque não tinha como saber, ainda mais depois de muita chuva, a estrada ruim. Tudo pelo rádio, né? Tudo pelo rádio. Tudo pelo rádio, porque a gente, nós da Condá, a gente sempre, o Lang sempre cuidou muito dessa parte de ter gerador, o gerador funcionando, porque a gente sempre pensou que o gerador de uma rádio hoje, ele quando dá os problemas, que nem o caso de uma enchente dessa, uma catástrofe, vendaval, e a rádio estando no ar, está informando, e alguém está com o rádio ligado, ou a pilha em casa, ou está com o radinho ligado. Porque o pessoal, assim, às vezes fica olhando o Junei e Joel. Todo mundo tinha que ter um rádio em casa, na cozinha, se é o caso. A mulher vai fazer almoço, liga o rádio, está ali ligado, o marido chega, pega o radinho, leva aqui, mas tem que ter um rádio em casa. Porque muita gente hoje está no aplicativo do celular e na JBLESC, sabia? Tem o JBLESC ali, coloca ali, né? Mas, porque, por exemplo, essa enchente de 83, eu lembro muito bem dela, ela alagou, só para você ter uma ideia, para cima da rua Rui Barbosa, não, da Minas Gerais, para cima da Minas Gerais, da Codecal, tinha água. Ali no prédio, no centro da rádio, no calçadão, lá na época estava o cartório de títulos e documentos do Fernando Dias. Para você ter uma ideia, entrou uns 3 centímetros, 4 de água dentro do prédio da rádio lá no centro. Ali alagou tudo. Tem várias fotos que registram. O cara fala uma fotografia, tem gente que não gosta muito, mas a fotografia é um registro que está ali, né? Demais. Que está registrado, a gente que defende muito a fotografia ainda impressa. Essa de 83, eu lembro assim, ó, eu tinha uma filmadora e saí filmar na cidade. Aí eu estava ali próximo do Zane, ali o cara filmando a desgraça dos outros, né? Daí eu fiquei olhando pro cara assim, ó. Daí, pô, que sacanagem, velho. Aquela fita eu emprestei pro pessoal do Unetral. Eles levaram para Erechim para ver, porque ali no que é o Unetral, a Nery, o Banco do Brasil, tá tudo lagado, para cima, até para cima ali, né? Aí emprestei depois para um pessoal lá para ver e consumiram, perderam a fita. Infelizmente, porque senão seria um registro. Hoje não tem mais, hoje não se tem mais, por né? Por isso que eu digo, ó, todo mundo que tem fotografia tem que guardar, passar pro
para um filho, o filho passar para o neto, porque um dia alguém vai olhar a foto e vai... Outro detalhe que tem, tu fala assim, né? Às vezes eu comento o pessoal da rádio que os caras dizem, mas tu é muito saudosista, tem muita coisa antiga. Mas veja assim, ó, viu? Às vezes eu pego uma fotografia, esse dia eu mandei para uns amigos, eu mandei assim, ó, um dia meus filhos, meu neto olhará e vai dizer assim para ele, ó, esses aqui foram os dias que eu vivi os melhores momentos da minha vida. Olhando uma fotografia, tu pega uma fotografia tua de 10, 20 anos atrás com teus amigos, quando tu tinha teus 12, 15 anos ali, ó. A gente fica saudosista, né? Sem né? dúvida. Mas e sobre isso de colecionar, Décio? A gente quer saber também de onde que surgiu essa ideia de colecionar, porque você é um colecionador, né? Você tem algumas coleções. Podia falar quais e por quê? Da onde que veio essa vontade de colecionar? Vem desse saudosismo aí? Olha, eu acredito que sim, porque assim, ó, eu sempre fui colecionando muita revista, né? Principalmente tinha a Super Alto, Auto e Técnica, a Mecânica, a Claxi Show, tudo revista de carro. E sempre gostei muito sim, de música, de revista de aquela Bis. Sim. Só que daí, hoje, essas revistas já foi passado tudo para o jogo. Tá tudo já foi entregue. Eu devia ter lá em casa, estou assistindo umas 700 revistas. E o dia daí foi feita uma limpeza lá em casa, né, Grazi? E foi, cara, Conta aí, Grazi. Pegaram o pessoal do sebo, carregaram todas as revistas, parecia que estavam tirando um pedaço da gente, que, né? Mas é uma realidade que tem que ser encarada. Disco de vinil também. A gente começou sempre, gostou de disco de vinil compacto, e a gente foi sempre adquirindo. Então, que nem quando foi levado revista, depois já foi levado uma coleção de discos que eu tinha lá em casa, assim, acho que em torno de mais de 1000 discos, e deve ter ainda, acho que uns 4, 5 mil discos guardados na garagem lá, sabe? Meu Deus, disco do sebo ali, mais. Né? Uhum. Porque o vinil é uma coisa que o pessoal hoje estão regravando tudo, mas o cara tem que gostar. Tu tem que ter uma vitrola, colocar o vinil, ouvir a música e tal. Mas tu olha os vinil assim, daí tu pensa assim, essa geração de hoje nunca vai fazer ideia o que foi gravar fita cassete. Você não faz ideia quantas fitas cassete eu gravei na vida, de 72 a 76, quando eu trabalhava na gravadora da Rádio Chapecó, aí gravava fita cassete. Depois também, no decorrer dos anos, sempre gravando fita para os amigos, fazendo seleção de música, tudo, né? Hoje tu pensa, cara, pegar uma fita cassete, pôr no ponto, pegar uma caneta, enrolar ali, colocar, gravar. É um trabalho, aí, cara, meu Deus, é um trabalhão. Enrolava nos toca-discos, nos toca-fita do carro, coisa arada, né? Aí hoje, cara, agora um amigo meu tinha acabado de mandar ali no carro com o Bluetooth, né? Ligado na rádio. O pessoal hoje onde tá ligado, né? E depois, assim, ó, o disco de vinil. Eu quero contar uma passagem aqui do disco de vinil da Oeste Capital. A Oeste Capital, ela entrou no ar, foi aqui em 1985. Naquela época, no final de 84, 85 ali, o Gilmar Guerreiro trouxe um cassete com a música Chimarrão Espumoso. O orquestrado daquela música, ele era único, porque foi gravado um cassete e infelizmente nós não ficamos com aquele arquivo, nem na programação e nem a gente acabou não encontrando mais. E daí a gente rodava aquela música e eu falei pro Valdir Rosário, que tinha o painel de controle, ó, essa música vai ser proibida. E nós rodávamos na FM 93. Que ano que era isso? Desculpa. 85. 85, a época que estava final da censura da ditadura militar ali. E estava começando a Oeste Capital, tinha recém entrado no ar. Aí eu te falei, Rosário, essa música vai ser censurada, isso que não vai passar. Ele gravou um compacto, o Gilmar Guerreiro, o Chimarrão Espumoso, e veio lá o carimbo lá, censurada, não pode rodar. E hoje, não parece, mas um compacto daquele, Ronei, tem o seu valor, porque foi poucas edições e está lá com censurada. É né? um dos os mais raros aí, acho, da música catarinense, tá entre esse do Gilmar, que saiu pouco e foi censurado, e o do Tito, né? O do Tito também, ele também teve uma tiragem muito parecida, eu acho. Parecida. Foram 500 cópias na época, alguma coisa nesse sentido, gravado em Florianópolis, no estúdio lá, né? Isso aí, o Grupo Nozes também gravou na época em Florianópolis. Então são compactos raros que tem colecionador sempre procurando, para quem é colecionador e conhece a história desses cantores aí,
porque além do vinil, falando assim do Gilmar Guerreiro, Grupo Nós, que foi um estilo de música. Agora, se tu pegar os gauchinhos, os vinil dos cantores locais daqui que gravaram vinil, isso aí também são raridades. Não, e hoje não tem, na internet não tem mais também, né? Se tu pegar aí, é difícil encontrar coisas dessa época, principalmente em boa qualidade, porque tem toda aquela questão de você transformar o arquivo físico no digital, né? E que hoje em dia precisa de uma masterização e todo um processo, então é muito difícil você encontrar isso em arquivo digital. Eu queria pedir licença um minutinho, só para abraçar um pessoal que tá participando aqui, que mandaram 2 mensagens aqui para mim, que um deles é o Thiago Davi, que é o nosso amigo Thiago Davi, parabéns aí pelos Dia dos Pais, pediu para mandar um abraço aí pra Nina e pro Luca, que estão com ele ouvindo, e o outro amigo que participou aqui, mandou também os parabéns para você pelo Dia dos Pais, é o nosso amigo Marcelo Carraro, e ele também tá mandando um abraço e o Feliz Dia dos Pais pro pai dele, que é o seu Armelindo Carraro. Então fica aqui o nosso abraço pros nossos amigos que também estão participando e estão na audiência. Muito obrigado, gurizada. Nosso querido Antônio Gomes, aqui, fotógrafo, diz que foi ele que fotografou a capa do disco Nozes aqui. É verdade, foi ele mesmo. Ele mesmo, Antônio, um grande amigo, parceiro. Então, Antônio Gomes aí, Feliz Dia dos Pais e um abraço pra você. Vamos pra frente, Well! Fala mais! Bora! Eu queria voltar, já que a gente tá falando de vinil, tem uma coisa que eu acho bem legal, que é isso que você falou antes, que vocês foram daqui pra lá pra comprar os discos lá em São Paulo, mas também, quando quando eram lançados os discos, eles vinham primeiramente chegavam nas rádios. Então, muitos discos da história da música brasileira acabaram chegando em Chapecó e foram ouvidos em primeira mão pelo senhor, né, seu Décio? E eu queria que o senhor contasse como que era essa sensação, como é que era. Vocês, além de ouvir, vocês também resenhavam e contavam para outras imprensas, né? Por exemplo, se o jornal queria publicar alguma coisa, eles procuravam vocês da rádio e vocês contavam como que era o disco, né? E nesse gancho também que o Joel falou aqui, eu queria perguntar se tem alguma música, algum disco que você ouviu pela primeira vez e pensou, nossa senhora, isso aqui é muito bom. Tipo, um disco que te surpreendeu, assim, tu ouviu pela primeira vez e disse, meu Deus do céu, isso aqui é bom demais. Eu digo assim, pra ti, Os Incríveis, que tem a música Milionário, Era um Garoto, é um LP 100% aproveitável, mas que realmente marcou, assim, quando eu peguei ele a primeira vez. O senhor lembra quando que mais ou menos, foi nos anos 60 isso? 60. Os Incríveis. E depois Era um garoto. Depois ficou famoso na voz dos Engenheiros do Havaí, mas é dos Incríveis a música. E depois, assim, para ter uma ideia, quando nós recebíamos os discos, a gente recebia das gravadoras, via os pacotes, porque muitas mandavam até de cortesia os discos de lançamento, às vezes LP com uma música só. Eu daí o Sérgio Brum, a gente olhava, daí ele censurava as músicas, ou riscava a faixa ou ali. E na época a gente usava muito da censura. Eu estava ouvindo a música, o cara dava uma música lá que não era para rodar lá, tu ia na rádio, como é que tá rodando essa música aqui? Na época ele proibia. Hoje não, hoje está tudo liberado, né? Tem a música, tu põe no ar aí, vai embora e tchau. Mas naquela época, assim, a censura era... Existia censura, tinha música ali do... E quem fazia, só para me entender, assim, quem fazia, tinha um censor aqui em Chapecó que ficava ouvindo a rádio aqui? Como é que funcionava isso? Não, isso aqui é o tipo da coisa, tu tinha que gravar a programação, né, nós gravava em fita cassete pro Dentel. E mandava... Se eles requisitassem, ele tinha que ter à disposição. Entendi. E a programação, assim, o disco, ele era... A gente tinha, na época, programador. Eu por exemplo, fazia a programação, quando eu trabalhei de 72, 76, na Rádio Chapecó, eu fazia a programação da discoteca. Quando fui para Condá, nós também tivemos lá o Neuri Polê, trabalhou muitos anos, dele que se redigia. Olha, naquela época, a gente redigia a máquina de escrever, toda a programação da rádio, todas as músicas eram programadas de hoje para amanhã, teu horário, Runei. Tu pega ali, teria que estar todas as músicas já selecionadas e ia para censura, com o nome do autor, nome do autor e... Nome da Só música, ia pro ar se fosse aprovada. Aprovada. Daí ia isso ali, não podia alterar a programação.
Hoje não, hoje você vem aqui, tu faz a programação aleatória, tu tá na hora, o Vinte pede uma música, tu roda, ou você lembra de uma música que tu ouviu, vou rodar essa música agora aí e tal, né? Vai embora aí. Mas foi uma época muito boa. Eu acredito, e imagina só a dificuldade que era gerir tudo isso de uma forma analógica, né? Eu queria continuar aqui com o que eu coloquei aqui das perguntas, as listas, mas eu queria antes pedir para a Grazi, pedir para você, qual que é a tua primeira lembrança da rádio? Porque como teu pai, né, nasceu dentro da rádio, você também, eu acredito que também teve um contato. Tu lembra, tu era criança, tu ia com o teu pai pra rádio, assim, como é que era essa relação de vocês com a música, né? Sim, então as minhas lembranças são sempre as melhores, muito musicais, mas eu lembro muito, porque a gente morou um tempo ali no prédio da rádio, hoje eu moro ali no antigo, né, prédio da rádio, então a gente morava ali, então eu lembro que a gente acompanhava muito e o pai e a mãe levavam a gente muito nas coisas que aconteciam. Então tinha os eventos da rádio, a gente ia, tinha programações, a gente ia. Eles tinham cuidado para não falar essas coisas mais pesadas, né? Da parte policial e coisa. Então as memórias que a gente tem são as melhores memórias. Eu lembro as coisas que tinham, por exemplo, como falou, não tinha, né, como saber se não pela rádio. Daí o pai procurava trazer de umas formas diferentes pra gente. Daí uma vez ele mastigava a notícia para não chegar e entregar aquela coisa... Sim, eu não sei como ele conseguia. Uma vez tinha um circo que veio e o pai bateu na porta de casa e apareceu com uma macaca do tamanho... Mentira, cara! Não pode ser! Uma macaca, pra mim, pro Diogo, ela era maior que eu e o Diogo, a macaca. Tem a foto hoje, era a macaca Catarina, eu lembro até hoje. Para levar nós junto para a rádio para fazer, para apresentar o circo. Lembrando dessa aí, ó, o Marcos Bock, ele estava apresentando às 11h, meio-dia o Parnes Amarelos do Crime. E esse circo, o pessoal veio lá na rádio e trouxeram a macaca junto. Como a porta você entrava por trás, o Marcos Bock não viu. E colocaram a macaca sentada atrás dele, né? Na hora que ele viu a macaca, levou um susto, viu? E tem tudo documentado, assim, com fotografia. E assim, eu lembro que tinha essas formas do pai, né? Então chegava a época de eleições de política, a gente era pequeno, vamos ajudar a catar que tinha que pegar os papeizinhos na zona eleitoral, não era que nem hoje, né? Canhoto lá, mas a gente ainda faz isso hoje. Faz hoje. Faz hoje ainda. O pré, né? Faz uma pré. Mas na época a gente tinha que meio que... Uma pré-apuração, né? Uma correria, então... Teve essa parte muito de acompanhar na rádio, mas a parte musical é uma parte assim que eu também deixo como uma mensagem para os pais. Assim, eu digo que todos os pais, em todas as vidas das crianças, deixam memórias afetivas. Eu lembro que o pai, a gente comprava o rádio, a gente ouvia música, ele comprava fita cassete, né, virgem, e a gente colocava lá e ficava ouvindo a rádio o tempo todo até chegar a música que a gente iria gravar. E gravava uma, demorava 2 horas para tocar outra, gravava outra. Então a gente fazia a seleção das músicas que a gente gostava dessa forma. Então a gente tem fitas gravadas hoje assim. Então a gente ficava pé da vida quando o cara entrava no meio da música e falava um comercial, sabe? Ou quando dava esse carimbo assim, ó. Oeste Capital. Isso mesmo. Ficava no meio da música. Às vezes a gente passava semana esperando tocar uma música lá, tal, e o cara botava no meio. E o legal é que era a paciência que se tinha, né? Porque a gente esperava de novo para gravar de novo. Então, toda essa paciência, esse carinho com a música. E eu lembro que a gente fazia viagens pro litoral, por exemplo, com uma F100, nós íamos em 4 na F100, né? O pai, a mãe nos bancos, eu e o Diogo no colo, e a seleção da música era feita com carinho, pensando na viagem. Então não era uma coisa, vou botar um pendrive e vou deixar rolar. Então as questões também para os CDs, para os amigos, né? Quando saiu o CD ali, o pai sempre teve muito cuidado de gravar as músicas pensando na pessoa. Então eu acho que é muito mais do que só a música, né? É pelas conexões que a música proporciona. Então, na rádio, o que a rádio proporcionou para nós foi muito através da música, né? E vocês trazem isso, porque o seu Décio, claramente, ele tem um gênero preferido, assim, né? Se for ouvir o programa dele, for ouvir o que ele coloca, o senhor é mais do rock, eu diria. Qual que é o seu gênero que o senhor toca mais, assim, a Jovem Guarda? Pega a Jovem Guarda, a MPB, a música internacional. E outro detalhe,
tu pega a música, aquela que fez sucesso. Se você pegar assim um LP, teve cantor aí que gravou 12 músicas no LP, só uma fez sucesso. Sim. Daí tem que dar aquela que o povo conhece, que todo mundo conheceu a música, conhece. Às vezes eu me surpreende assim, os ouvintes me pedem umas músicas, daí eu seleciono ela, escuto antes para ver, e a música que eu nunca rodei, mas são músicas bonitas, mensagem bonita, melodia bonita, porque hoje a gente roda às vezes determinada música, o pessoal não presta atenção no orquestrado que tinha no fundo. Sim. Pega uma música lá dos anos 60, 70, né? Antônio Marcos, por exemplo, Roberto, aquela turma assim, né? Os caras tocavam, ó, Ronei, você toca sozinho, já viu, já acompanha bem teu trabalho, e você vê assim, ó, que hoje tu vai lá e grava um trecho, depois o cara grava outro e monta a música, no caso, né? É montada a música. Isso. Mas naquela época não. Era ao vivão, né? O cara tinha que ter Era vovó. numa só. Tinha que ter voz boa e ser bom no instrumento, né? Numa faixa só. Mas vem cá, tem uma mulher que acompanhou essa carreira toda aí dos 50 anos de rádio. Ela mandou um recado pra você, a gente vai ouvir agora aqui. Boa tarde, ouvintes do programa Liquidificador. Eu sou a Ana, casada com o Décio, e a nossa história de amor começou mais ou menos junto com a história da Condá. Nós começamos o nosso relacionamento em maio de 1975 e a Condá inaugurou em julho de 1976. Foi assim um começo muito legal. O Décio se dedicou, botou a mão na massa literalmente, ergueram paredes, fizeram estúdios e foi assim muito bacana. Então está aí há 47 anos a rádio. Eu achei muito bacana agora receber essa homenagem de 50 anos de radiodifusão. E ele está muito feliz também, como toda a nossa família, estamos muito contentes com a realização dessas homenagens. E literalmente as pessoas que convivem com o Décio sabem que tudo que ele faz com dedicação e é fiel aos seus objetivos. Eu espero que o programa Liquidificador tenha vida longa, como tem o programa Sucesso da Condá, que já fazem 30 e alguns anos que estão no ar, firme e forte, né? E o Complexo Condá também nessa empreitada, tá bom? Beijo a todos, obrigada pelas homenagens. Muito obrigado, dona Ana. Valeu, dona Ana. Obrigado. Demais. Beijo. Demais. Ela tá ouvindo. Tenho certeza que sim. E aí fica aí a deixa da Ana pra gente perguntar pra você, né, Décio? Como que a gente vai fazer com que o Liquidificador chegue a 30 anos de programa, vai? Conta aí o segredo. Responde aí, dá o segredo aí, dá o papo. 1990, eu trabalhei na campanha do Lang. E daí eu não fazia pretensão de rádio. E de manhã faltou, não sei, um horário lá para fazer um programa na Condá, lá, na Super Condá, e eu fui lá e apresentei o programa. E estava rodando sertanejo e rodei a música Butterfly, da Nel Gerá. E daí eu comecei a intercalar música sertaneja com outras músicas. Aí me ligou um senhor, trabalhava no Unibanco, e ele falou assim, ó, Décio, tudo que é rádio, toca sertanejo, gaúcho, faz um programa só de música, não rode-se, não mistura. Daí eu peguei e acatei a ideia dele, e daí comecei a fazer um programa em 90, nos domingos, até hoje, 33 anos em agosto agora. Eu tinha falado pra você antes que eu ia te perguntar sobre isso. Eu quero que você falasse um pouquinho sobre essa relação com a sua audiência, porque o que você acabou de relatar pra nós aqui é o puro maior respeito a quem tá lhe ouvindo. O senhor, ele mantém essa relação com a sua audiência, né? Eu sei que tem muitas pessoas que lhe ouvem repetidamente, sabem que o senhor tá no ar e ouvem porque é você que tá no ar, é o seu programa, né? E eles tem uma troca também, eles mandam mensagem, você também fala com eles, como é que é isso, assim? A maioria eu não conheço, porque muita pessoa me envia mensagem no WhatsApp da rádio. Uhum. E eu, no meu particular também, tem muitas pessoas que tem, acaba enviando também. Mas eu fico assim, me surpreende muito
quando eu estou nos domingos, que nem eu estou na rádio hoje, depois eu vou até as 9 da noite ali, a gente não faz ideia, viu, Ronei, do universo do ouvintes que você tem no teu programa aqui, que você iniciou em junho agora. Dos domingos à tarde, o pessoal que é saudosista, o que gosta da música antiga, eu tenho muitos ouvintes hoje, que eu recebo muita ligação, aí da região, de Xaxim, União do Oeste, Coronel Freitas, Ladeira Tibre, Rio Grande do Sul, de Erechim, muito pessoal que sintoniza. Pessoal que está na estrada, liga o rádio, mas eles ficam assim, ó. Mas você não fala, né? Uhum. Porque domingo, eu acho que a Condá faz uma programação diferenciada. É música romântica, música apaixonada, músicas com letra, músicas que marcaram época. Vale a pena vir de novo. Eu estava ouvindo agora, quando cheguei aqui, Runaway, ali, a miscelânea de música do Ronei. Parabéns, Ronei. Eu sei que... só para você ter uma ideia, nisso que você está falando assim, do ouvinte, eu fico feliz quando encontro ouvintes que ligam, mas eu tenho ouvintes muito fiéis que todo domingo já começa a mandar. Eu teve um domingo desses, esse ano, um domingo, que eu fiz o sorteio, deu mais de, acho que em torno de 92 ligações de pessoas que nunca tinham se manifestado. Nunca participaram, hein? Não, porque tu não tem sorteio. Se tu tem sorteio, como tu tá sorteando agora, o cara tá mandando mensagem, vai concorrer. Sim. É uma Só coisa. assim também, né? Só assim para eles participar do programa, né? Então, assim, ó, o rádio, ele é incrível porque eu sempre digo assim, ó, para te ter uma ideia, o professor gravou uma música para mim ali, abertura, e coloquei no ar faz uns 2 meses agora, 2 ou 3 meses. Mas antes, um dia passou um cara na rádio e não tinha dinheiro para viajar, há uns 25 anos atrás, 25 anos atrás. E ele falou assim, ó, Décio, me ajuda na rodoviária e te grava umas vinhetas. Ele gravou as vinhetas do meu programa e roda até hoje. Aí o pessoal, você não vai mudar, tu não vai acrescentar. Agora, as outras rádios estão divulgando, assim, notícias e tal. Mas eu tenho assim, ó, eu falei assim, ó, eu não mudei até hoje e não penso em mudar. Por enquanto vamos dando música assim. Esse dia um ouvinte falou assim, ó, você podia dar temperatura, dar uma informação aqui e ali. Beleza, concordo. Hoje já é uma questão que tu pensa que nós estamos no centro. Chapecó hoje, durante a semana, circula mais de 400 mil pessoas nessa cidade aqui. É muita gente, E está né? todo mundo com o rádio ligado. Ó, não tem quem não conheça. Hoje é o Oeste Capital, a Condá, são as rádios líderes Grupo Condá de de Comunicação, né? Grupo Condá de Comunicação. Aí nós somos líderes da Falando em audiência. Condá aqui, tem outra pessoa que deu um recado aqui, né? Raquel Lang. Décio Bonner, querido Décio Bonner, em todos esses anos de rádio, eu sei que são muitas histórias para contar. Então, ao invés de uma pergunta, eu vou deixar um pedido. Quem não conhece os sucessos da Condá, todo domingo é marca registrada da nossa rádio, desde os tempos do AM. Escolhe a música, Décio, que mais representa esse momento tão especial que você divide com a gente nos domingos e toca pra gente ouvir. Roberto legal. Carlos, como é grande como é grande, meu amor. Muito boa pedida, hein? Muito boa pedida. E a Rose também mandou uma boa pedida. Depois a gente vai sair com essa da entrevista. Fechado? Mas a Rose também mandou uma mensagem pra você aqui e ela fala justamente sobre uma mudança bem interessante do rádio aqui. Deixa a gente ouvir. Olá, Ronei. Olá, ouvintes da Rádio Oeste Capital. Eu sou Rosimere Cibulski e quero, em nome dos nossos colegas, parabenizar essa grande pessoa, o Décio Bonner, por esses mais de 50 anos de história na comunicação. O Décio, que junto com o Dr. Alfredo Lang, iniciaram o Grupo Condá de Comunicação. Parabéns, Décio, e assim como diz o nosso colega Peron, saúde, amigo, o resto você tem de sobra. E conta para nós aí, para os ouvintes da Oeste Capital, como começou a rodar a música sertaneja no Rádio FM. E também uma passagem interessante, como eram rodadas as novelas na televisão quando surgiram aqui em Chapecó. Conta aí para nós. Conta aí, né? Na FM, né? Isso lá foi em 85. O Jorge Matos criou o Sertão em Festa e depois às 6 horas... Jorginho do Sertão. O Jorginho do Sertão.
na Oeste Capital, era 93 FM. 93 FM, ele criou o programa das 17 às 18, o sertanejo, das 18 às 19, o gaúcho, como é que era o nome do programa ali? Canta Sul? Canta Sul, ali. Isso iniciou na Indicondá FM 93, em 1985, quando o Jorge que implantou o sertanejo na FM. E ela perguntou das novelas, como que chegava aqui. Alfredo Lang, ele tem história porque ele que trabalhou e montou as estruturas, as primeiras programações das duas TV aqui de Chapecó. Na época, era TV Manchete, aqui onde que é a NSC hoje, o Lang iniciou administrando desde a sua fundação. E as fitas vinham, não era nem fita cassete, era maior, era uma TIC, eu acho que é uma de TV, e vinha de avião. Aí quando chovia, o avião não descia, eles ficavam repetindo o capítulo, 1 dia, 2 dias, até no 3º dia apareceu o capítulo para dar sequência da novela. Então tudo tem história para contar, né? Repetia daí rodava hoje e amanhã o mesmo capítulo. O mesmo capítulo, até chegar o outro capítulo. É isso aí, ó. Rose, obrigado aí, Rose, pela pergunta e também, né, pela participação aqui no programa Liquidificador. Beijão para o pessoal ali do Grupo Condá de Comunicação, Raquel Lang, Dr. Alfredo Lang, a Luciana Lang. Falar em Luciana Lang, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A rádio era Condá, Indicondá era 93 FM. Eu lembro que o Berijuque voltou de Curitiba de uma viagem com uma vinheta, mas uma gravação assim sensacional, Oeste Capital. A vinheta só falava isso, ó, Oeste Capital. E a rádio não era Indicondá 93. Ali 1 mês depois, ou 2 meses depois, a Luciana colocou o nome Oeste Capital na rádio, que está aí, Oeste Capital. Ah, foi por causa de uma vinheta. A Luciana também tem a história bem contada, mas ela começou, eu lembro que veio essa vinheta gravada em Curitiba, foi acho que o Gilberto Berijuque quem trouxe de lá, Oeste Capital. Tu tinha que ver o padrão de locução que veio. Ronei. Que demais! Show de bola! É isso, 5 horas e 32 minutos. A gente vai ter que liberar o Décio, Joel. Ah, ele tá no ar lá em cima na Condá, cara, inclusive. Não, mas a gente fica aqui o nosso agradecimento demais por todo o Grupo Condá e pela Rádio Condá de ter cedido o Décio por esse momento aqui, né? Pra estar aqui conversando com a gente. E pra fechar, eu só tenho uma pergunta que é uma coisa mais pessoal e mais de curiosidade, a título de curiosidade, assim, mas eu queria, já que é Dia dos Pais, eu queria saber quem deu mais trabalho na criação aí, foi a Grazi ou foi o Diogo? Tá empatado. Pronto, não vou puxar o assado pra lado nenhum, né? Muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado, Décio. Tamo junto, viu? Ronei, Joel, muito obrigado. Fiquei muito feliz. Como eu te falei, primeira vez que eu participo do programa, dando uma entrevista. E quero te parabenizar aí também pelo seu trabalho nos Variantes, que você está fazendo um grande sucesso. E você, quando está se apresentando também, onde tiver Ronei, o próprio Rogério Melo, pode ir, que é o Álvaro, que é garantido, sucesso garantido. Muito obrigado aí, viu? Fico agradecido de coração. Obrigado, Grazi, também pela participação. Obrigado também, parabéns aí pelo programa. Valeu, muito obrigado. Vamos ter que liberar o Décio, Joel. Bora. Lá. E vamos fechar com a música que o Décio disse que representa os sucessos da Condá. Roberto Carlos, como é grande meu amor por você.